Amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Hoje nós devemos iniciar um novo capítulo, capítulo 47, intitulado No Trabalho Ativo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos envolver o nosso amigo Wesley para fazer a nossa prece. Querido Pai, obrigado por mais esta oportunidade de aprendizado, de trazer à consciência as nossas atitudes. Que o Senhor possa nos inspirar essa noite ao entendimento deste estudo, que possamos compreender tudo que os nossos irmãos aqui estão trazendo de aprendizado, de experiências. Muitas das vezes cometemos as mesmas falhas há tantos e tanto tempo. Abra o nosso entendimento, Senhor, para a elucidação de tudo isso, principalmente para o nosso dia a dia, para a nossa conduta em casa, no trabalho, com os amigos, em família. Muito obrigado, querido Pai. Hoje fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Semana passada nós iniciamos e finalizamos o capítulo 46, Aprendendo Sempre, onde eles estão dentro de uma instituição e diz ele no segundo parágrafo: reuniam-se ali para olhos humanos 35 individualidades terrestres e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 2 centenas. Por conta agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador, os perseguidores perturbadores da maioria dos aprendizes ali congregados. Então, somando um pouco mais de 2 centenas, vinculado aos participantes, aquelas 30 e poucas pessoas, e temos também aí os trabalhadores nessa instituição, realizando esse trabalho. Então, é uma palestra pública. E o nosso querido Aniceto nos deu grande aula, puxando realmente cada vez mais ao bom senso. No finalzinho, ele convidou, veio uma pessoa, não é isso? Olha só. Indagou um novo companheiro respeitosamente. Ele disse assim: Vicente Curioso, nosso mentor, contudo, respondeu contra a pergunta: que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, porque era uma reunião ali também de médicos, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que ele disse depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar, indagou o companheiro respeitosamente. Aniceto disse sim. Ele disse: pois bem, considerou esse rapaz. Se possível, estimaria receber-lhe o auxílio após a reunião, que eles estão ali numa palestra pública, para 2 casos urgentes. Assim finalizamos. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje, é para isso que nós vamos lá, e de um agonizante, meu amigo. Então, uma jovem que desencarnou e um que está no processo da desencarnação. E o Aniceto respondeu: sem dúvida, aguardaremos suas indicações. Então, vamos lá. A interpretação de Bentes, que é o dialogador, o palestrante, é isso? Obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Então, por isso que ele diz, quando nós vamos palestrar, a gente não pode dizer eu vou palestrar, porque não é eu que palestro. Nós iremos trabalhar, nós iremos palestrar, nós iremos fazer. Até numa prece, se você estiver imbuído de um sentimento de amor, você também é tomado, você também é envolvido. Então, tudo que se refere ao trabalho do Cristo Jesus é feito em coletivo. Nunca é feito individual. E Jesus já nos ensinava, quando ele mandava os discípulos irem até determinadas casas, ele mandava sempre encarnados 2 pessoas.
Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Mudou? Mudou, não. A gente está aqui, a gente está palestrando, a gente fica olhando, né? Eu tenho uma voz um pouco aguda, né? Um pouco mais forte, e eu estou falando ali, mas eu estou sempre de olho, né? Para tentar despertar, inclusive, as pessoas. Mas raramente eu vejo alguém dormindo nas nossas palestras. Ainda não dei conta, não. Acho que não sei o que é, mas ainda não dei conta. Mas a gente vê determinadas palestras que o cidadão dorme, dorme 1, dorme 2, dorme 3. E muitos é aquela pessoa que estão te olhando e você sabe que a pessoa está longe. Então, os encarnados, ele diz aqui, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. Os encarnados, um pensa uma coisa, outro pensa uma coisa, outro pensa uma coisa, outro pensa uma coisa. E a palestra mesmo, oi? O que a moça falou? Oi? Não sabe. Por conta dessa instabilidade mental. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios. E lembra que aqui todos entraram. Lembra disso? Encarnados, todos desencarnados entraram. Porque é atendimento para eles mesmos. De quando em quando surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias. Olha, por conta dos participantes. Quando a gente lê isso aqui, a gente para e pensa assim, por que Kardec não deixava qualquer pessoa participar das reuniões? Então, a gente não tem noção da responsabilidade do coletivo, não é verdade? O palestrante, o grupo das pessoas atrapalhava, inclusive, o palestrante. E a gente vai ver isso no Pinga Fogo, o nosso Chico Xavier solicitando que colocasse música. Que era para justamente, a gente viu recentemente na obra Missionário da Luz, no processo da materialização, em que o espírito que está coordenando dizia assim, Alexandre, eu preciso da sua ajuda. Materialize uma garganta e que dessa garganta possa começar a sair música. Convidar o pessoal a cantar, porque o grupo está atrapalhando. Então é isso que a gente tem que entender. A gente acha que o fato da gente pensar não está atrapalhando em nada, está atrapalhando muito. Então a gente vê aqui os espíritos, André Luiz falando do pensamento. Então, você vem para um trabalho espírita, não é brincadeira. Uma palestra espírita não é brincadeira, né? Nós temos espíritos sérios, preocupados. Esse trabalho que a gente faz, que não é aqui para esse pequeno grupo de gravação, esse trabalho que percorre o mundo, quantos e quantos não irão ouvir? Então, você imagina, você já parou para imaginar a responsabilidade do nosso trabalho? A presença dos amigos espirituais que estão aqui? A organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que é o palestrante, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo, olha o trabalho, quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários. Então, às vezes, a gente chega, por exemplo, aqui nós temos todo o EOS, a gente não fecha a porta para ninguém. Você pode chegar ao horário que você quiser e senta. Mas a gente, se estiver estudando, às vezes aqui a gente está gravando, a gente tem que entrar com a maior discrição, ficar quietinha, mas a gente entra, aí sacode para um lado, sacode para o outro, e mexe, e abre a carteirinha, abre não sei o quê, não sei o quê. A gente que está aqui, a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente não se desconcentrar. Né? Então a gente deveria ser discreto o suficiente, né? Chega, senta e tal. A tia está falando nesse momento, ela está concentrada. Aí o povo chega e ri, brinca e cumprimenta um. Ou então senta e isso eu juro, eu faço um esforço para me concentrar. Então a gente tem que estar muito atento realmente ao trabalho. Né? A gente em determinados lugares profissionais, a gente não entra caladinha para não fazer. Por que com o trabalho do Cristo a gente não tem esse respeito?
Vieram? Agora imagina a gente contar com o salão lotado, porque hoje é um estudo fechado. É só para a gente gravar aqui. A gente está numa empresa, no auditório de uma empresa. Então isso aqui não é um centro espírita. Agora imagina quando a gente está com o salão aberto, lotado. E entra um e entra outro, e passa um conversando, e passa outro dando gargalhada, e a gente tendo que manter ali a concentração. Só Jesus. Mantinham irrequietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Eles pensavam, plasmavam, e André Luiz, e eu vi o que eles estavam pensando. Alguns se prendiam aos quifazeres domésticos, ficava pensando ali, puxa vida, eu esqueci de lavar aquela louça. Amanhã eu vou ter que fazer uma limpeza ali na área. E o cidadão está ali palestrando. E a pessoa pensando nos serviços domésticos. Viam-se, gente, distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quifazeres domésticos. Não sei se vocês já perceberam. Depois eu quero ouvir o pessoal que também acompanha pelo canal. Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários. Mas quando eu estou lendo, eu estou estudando, eu não só leio, como eu vejo mentalmente o que eu estou estudando. E acredito que muitos que estão verdadeiramente atentos, eles não só leem, como também acompanham mentalmente, vê mentalmente. Na palestra pública, falando quando a gente está fazendo o trabalho da palestra pública, eu olho para as pessoas e vejo muitas vezes elas como se estivessem, inclusive, numa certa hipnose, acompanhando mentalmente, vendo. Uma vez eu levei um sobrinho meu, e ele não é muito afeito à religião. E ele ficou sentado, e ele me acompanhou porque eu não estava muito bem. Eu disse, meu filho, eu preciso que você me acompanhe, então, qualquer coisinha você dirige. Mas eu ainda assim eu fui à palestra. E ele ficou sentado, eu botava o olho nele e eu via que ele estava hipnotizado. Quando terminou tudo, ele meio que saiu daqui, ele olhou para mim, ele disse, tia, um negócio me tomou de uma forma que a senhora falava e eu conseguia ver tudo. Poxa, ele não é espírita. Então a gente percebe que a ação dos espíritos para prender a atenção das pessoas. Então existe um trabalho da espiritualidade muito grande, desse movimento para que a gente possa realmente aprender espiritismo. Oi, filho. Isso que eu notei a primeira vez que eu fui para o estudo do EOS lá no Salão do Amor, né? Cheguei acho que no segundo livro, cheguei por trás ali, né, no Salão do Amor, sala lotada, sentamos ali atrás e ficamos, e eu notei, de certa forma, esse magnetismo no ambiente, em que te acho perto de 100 pessoas ali, e todo mundo em silêncio, todo mundo ouvindo, todo mundo muito concentrado naquele estudo mesmo. A gente vê uma ação espiritual muito grande. Por isso que a gente vê todos os comentários que chegam em torno dos estudos do EOS, a gente sempre se depara com as mesmas palavras. Se você parar um dia para olhar o chat, agora tem as mensagens do chat, tem os e-mails que chegam para a gente, tem as mensagens particulares que nos encontram pela rede social, mas a linguagem é sempre a mesma. Minha vida mudou. Eu faço os estudos, parece que eu estou dentro do livro, junto com os personagens. Isso é algo comum. Então a gente vê realmente a ação da espiritualidade em torno do estudo sério. Então o que mais tem é espírito de boa vontade para nos ajudar. Mas infelizmente nós não encontramos corações comprometidos com a seriedade da doutrina espírita. Então, vamos lá.
Viam-se-lhes distintamente então as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem, não conseguirem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Porque muitas vezes a gente procura o centro espírita para atender um capricho pessoal. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto, porque lembrem que eles estão em um curso. Todos os cursos realizados são realizados na prática. Vamos lá, Aniceto? Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento, ante as lições evangélicas recebidas, não podem conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Mas ele aborda aqui a meditação não como um ato externo, né, aquela aparência, coloca uma posição, coloca uma música, respira, faz uma cara de quem está meditando. Não, aqui ele fala da meditação ativa, a meditação como uma consequência do esforço nobre. Olha só, vem comigo. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração. Então, se você vai aplicar um passe, concentração. Você vai fazer um diálogo fraterno, concentração. Você vai fazer uma palestra, concentração. Você vai fazer um diálogo com o espírito, concentração. Você é um médio de apoio, concentração. Ou seja, todo trabalho que envolve o ser espiritual que eu sou, eu preciso da mente, eu preciso do silêncio mental. Até para eu aprender, eu preciso, porque isso também é de ordem espiritual, porque é o ser espiritual que aprende. Eu preciso da concentração. Então, para tudo, uma mente tumultuada tem como aprender alguma coisa? Olha, às vezes, eu fui gerente de lojas muitos anos, quase 20 anos. É bom administrar pessoas. E isso, para mim, foi uma boa faculdade de relações humanas, porque a gente também atendia um grande número de pessoas. Então, eu pegava, às vezes, um funcionário, sentava aqui, olha, explicava, olha, é isso. Só de eu olhar para a pessoa, eu olhava para ela e disse, você não está me ouvindo. Ai, dona Conceição, desculpa, eu realmente me distraí. A gente percebe pelo olhar da pessoa se a pessoa está te ouvindo ou se a pessoa está em outro lugar, porque os olhos refletem a alma.
Ou às vezes a pessoa está tão tumultuada e eu tocava assim no braço. Ei, a pessoa tomava um choque. Ai, Deus, eu peguei um choque. Eu estou querendo que você volte. Você está longe. E você precisa ouvir isso aqui que eu estou te falando. Então, e você acaba de explicar e você pergunta, entendeu? Aí a pessoa olha para ti e diz, entendi, repete. Eu sabia que não tinha entendido. Repete, então. Então, foi boa essa experiência com pessoas. Então, a concentração, ela não é algo que vai beneficiar só o trabalho espírita. A concentração, ela vai beneficiar a minha vida. Toda a minha encarnação. A concentração, ela vai beneficiar a minha saúde mental e a minha saúde emocional. Então, eu vou aprender com mais facilidade, porque como eu tenho a disciplina mental, eu consigo parar a mente para ouvir alguém falar. Quando você vai conversar, e nós mulheres, então, somos mais barulhentas ainda. Então, quando você vai conversar com alguém, faça um exercício. Se a pessoa estiver falando para você, escute. O que a gente faz? A pessoa está falando e você já está pensando o que você vai falar. Então, você nem está ouvindo a pessoa e não está aproveitando absolutamente nada. Tamanho barulho mental. Então, a pessoa fala, você já está pensando o que vai refutar, o que vai contrapor, o que vai contradizer. E aí a gente fica... Hoje nós temos um alto número de depressão. O que eu ouço mais de fulano, eu tenho ansiedade. E as pessoas adoram diagnóstico, né? Eu sofro de ansiedade, eu sofro de ansiedade. Claro, com a velocidade de informações que nós temos hoje e com esse mundo imediatista, então vamos lá, 1980, 1990, qual era a alegria do brasileiro? Era a novela. E era um capítulo. E quando chegava no sábado, tu só ia ver o resto na segunda-feira. Cenas do próximo capítulo, acabou. Era aquilo ali. Passar de ano, se tu ficasse em alguma matéria, tu ia ter que repetir tudo de novo. Não tinha esse negócio acumulativo para o ano seguinte, não. Te vira. Repita tudo. Foi só uma matéria, vai aprender tudo de novo. Então, hoje nós temos um movimento de imediatismo. O povo passa, olha o nível de ansiedade. Ele assiste, aí ele vai assistir uma série. E tem vários episódios, não é isso, filha? Eu não assisto, mas eu estou me informando. Aí tem vários episódios. Obviamente, cada episódio deve contar como uma novela. Deve contar. Só que a pessoa está com tudo na mão. Então, ela é capaz de virar a madrugada inteira ou o dia inteiro para assistir todos os episódios, porque ela quer ver o final. Maratonar, né? Aí a minha preocupação, além de você perder o sono, é o tempo perdido em cima de uma cama ou em cima de uma poltrona, seja lá onde for. Em um planeta que nós temos 1001 coisas para fazer e temos algo muito mais importante que é o nosso aperfeiçoamento moral. E ninguém faz o aperfeiçoamento moral maratonando, a não ser que tu vai maratonar o EOS, estudando e colocar em prática, porque não basta só ouvir, é necessário viver. Então, por isso é que ele coloca... Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração, que é um problema. Naquela época, né? Mais ainda, que o povo está mais tantã ainda. Então a gente tem, antigamente você tinha que sentar numa sala e ficar ali atenta às informações. Hoje em dia, tudo você tem na palma da mão. E é uma notícia em cima da outra, é uma notícia em cima da outra. E vai mudando. É uma de 30 segundos, é uma de 20 segundos, é uma de 30 segundos, é uma de 50. Então você vai.
Aí quando tu para, tu olha no relógio, 2 horas da manhã. Aí eu tenho que dormir. Como que dorme com um barulho desse? Não dorme. Ninguém escuta mais nem galo cantar. Tem. O pessoal não percebe nem os passarinhos cantando. Porque eles cantam para dormir e cantam quando acorda. Mas a gente presta atenção no aparelho celular. Então ele diz, o problema da concentração em trabalho de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Então, acreditando o quê? Eu digo bem assim, ó, não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa. Posição, coluna reta, tá? Solte as mãozinhas sobre aqui e pronto, tá resolvido? Não. Não tá resolvido. Isso aqui é a base da base. Mas não está resolvido. Por isso que ele diz, exige determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Acha que com 1, 2 vezes de exercício, pronto, tu já está pronto, tu já sabe. Não. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Então, olha só. Quem diz concentrar forçosamente está se referindo ao ato de congregar, de juntar, de unir alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados, está falando de quem? Nós. Não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, não tomam a sério. Falando das coisas espirituais. Então, vou para o estudo se der. Estudo só lá. Eu tenho seriedade? Não tenho. Como é que eu vou? Se eu não tenho seriedade, como é que eu vou me concentrar? Como é que eu não vai, gente? Se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos de práticas espiritistas, porque às vezes o que a gente faz aqui dentro do círculo, né? A gente fala e tal, BBB, mas fora daqui, nada. Não pratico nada. Se porventura são cultores, ou seja, são seguidores, cultivadores da leviandade, leviano, da indiferença, tô nem aí, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem. Eu consigo falar para o outro, mas eu não observo o que falo. Eu não vivo. Que poderão concentrar nos... Aí ele pergunta, que poderão concentrar nos momentos fugazes, rápidos de serviço espiritual? Tem uma vida super leviana, não leva absolutamente nada a sério. Lá na tua vida, lá fora, você acha que você vai chegar aqui, você vai ter uma mente apaziguada para concentrar? Não vai, gente. Não tem como. Não adianta a gente se iludir com isso. Então, a vivência do espiritismo, ela deve ser, sim, algo contínuo. Todos os dias. Então, eu venho para cá, aqui eu falo calmo, tranquilo e numa altura boa. Mas lá na minha vida, no meu cotidiano, eu pareço uma gasguita. Né? Apronto tudo, falo tudo, não tenho absolutamente uma conduta, não tem como concentrar. Não tem. Ainda há pouco estudamos em obras póstumas, fantástico o nosso estudo de hoje, se me permitem. Da segunda parte, a minha iniciação no espiritismo,
numa mensagem que foi recebida por duas médias em estado sonambúlico em 1866. Que ela vai falando da mudança, mas tem uma parte aqui que é espetacular, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Dos dias que nós estamos vivendo, falando do ápice da transição. E, diz a comunicação, estou pegando obras póstumas, como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas. A mensagem é de 1866. Até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrer, estarão riscados do número dos vivos. O número de pessoas com depressão, gente, que não conseguem trabalhar. Não consegue administrar sua própria casa, trancada no fundo de um quarto. Está morta. Riscado do mundo dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos. Está aqui no livro Obras Póstumas, mas a gente não estuda. Boa concentração. E isso aqui já é resultado dessa nossa indisciplina mental, da nossa indisciplina moral. Não tem como, vai ruir. Boa concentração exige vida reta. Tu vai pro forró-bodó, bebe, toma tudo, fala tudo, tem um palavreado chulo. Tu achas que tu vai poder oferecer uma mente apaziguada para concentrar? Não vai, gente. Então, concentração não é apenas uma condição de respiração. Concentração é resultado da minha vida moral. Você acha que uma pessoa que apronta tudo, um corrupto, tu acha que ele vai conseguir? Vamos meditar. Não vai. E quando eu falo de corrupto, eu falo de todo nível de corrupção. Em todos os lugares. Porque até dentro dos hospitais tem corrupto. Dentro das escolas tem corrupto. Dentro de empresas tem corruptos. Não tem como. Uma pessoa leviana, não tem como. A mente é leviana. Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de uma nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais. Olha lá, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Preparatório. E aí ele diz, a atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas, eu recebo as lições evangélicas e simplesmente estou nem aí. Não pode conferir, dar ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação. Não tem como. Ele precisa fazer o serviço de elevação, ele precisa se concentrar, mas se ele não tem uma conduta reta, ele não tem como se concentrar e logo não tem como obter esse serviço dos espíritos de elevação. Então a gente viu ainda há pouco aqui um médium palestrante, né? E ele está sendo inspirado por espírito nobre, mas está sendo por quê? Ele é leviano? É hipócrita? Entendeste? Então ele diz, forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana, sim, vai uma vez à casa espírita, fica lá 60 minutos e acha que pronto, você já resolveu a vida dele? Na semana, há pensamentos compulsórios de amor cristão,
quase que obrigado. Olha, aqui vamos pensar, vamos ouvir. Como nós aqui estamos ouvindo o evangelho, estamos ouvindo, aqui a gente está pensando. Mas é de forma compulsória. Difere você estar lá fora, lembrando, estudando. Há pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, diz o nosso Aniceto, o assunto ele é complexo de concentração e demanda longas considerações e ensinamento. Porque ali o André Luiz está olhando, ele não quis falar, e entendo por quê. As pessoas mais jovens no espiritismo não é o jovem, é jovem de conhecimento espírita. Com pouca informação espírita, eram aqueles que mais tinham dificuldade de concentrar, menos prestava atenção no que o palestrante estava falando e acabava ficando mais tempo lá fora com a sua mente do que dentro da instituição. E ele diz, algumas vezes, ele via o que a pessoa estava pensando. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados, não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Tu já pensou? A turma que estava lá, os 30 e poucos, gente, se não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Porque, lembra, o povo pensa, os amigos espirituais vão lá e tentam amenizar. Olha o trabalho que a gente dá. Isidoro e outros amigos. Isidoro é o esposo da Dona Isabel, que está no mundo espiritual também trabalhando. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos. Eu digo, atenção, eu faço assim que é para acordar. Vou dar um pinote ali. Né? Olha aquele... E aí, né? Que não, olha, nós tínhamos um estudante nosso que ele chegava, ele dormia, ele apagava. Do EOS. Eu dizia, fulano, e ele acordava, chegava, ele via assim, né? E tinha uma participante do estudo, médio, vidente, ela dizia, tia, eu tenho tanta dó dele, eu vejo os espíritos colocando ele para dormir. No caso dele, era uma certa hipnose. Tanto é que terminava o estudo, ele estava bonzinho. Ele dizia, poxa, eu não consigo controlar. Depois de uns 2 anos ali, olha, uns 2 anos, foi que ele conseguiu e nunca desistiu. E hoje, graças a Deus, já está em outro estado, mas realizando o trabalho, faz o evangelho com a gente todo domingo, está sempre presente, mas foi uma luta. Então aqui, olha, Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto, né? Os desencarnados, aproveitando muito mais do que os encarnados. Fim da interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro pedindo, emocionada. Ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Porque a Dona Isabel é médium, né? E esse espírito está querendo dar uma comunicação para a filha. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador,
veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Disse ele: minha irmã, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. É como se você precisa cortar o cordão umbilical. Se você se comunicar, a filha vai ficar: mamãe, mundo espiritual, mamãe, me ajude nisso, mamãe. Então ela precisa, ela não está preparada. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal: não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado, ao preço do suor e lágrimas quando na terra. Ao preço do seu suor e lágrimas quanto na terra. Considerando, embora, o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com a sua filha em sonho. A interpelada sorriu, confortada, e obtemperou: É verdade. Devo compreender a nova situação. Então a gente vê a lucidez do seu Isidoro, mas quem mandou a resposta foi quem? Anselmo. Então a gente começa e para pensar. Nós temos uma filha com um desejo de ouvir a mãe que desencarnou. Eu e minha mãe que está desencarnada, a gente sente muito a saudade. Então imagina o coração dessa filha. E a mãe, no mundo espiritual, querendo também trazer uma comunicação para a filha. Então, olha como tudo se pensa na espiritualidade. A sua filha não está em condições de receber. Por quê? Porque uma vez a filha sabendo que a mãe continua viva, que a mãe pode se comunicar, qualquer problema que a filha tivesse, ela ia chamar quem? A mãe. E iria escravizar a mãe, e iria atrapalhar a mãe. Então, ele disse: olha, mãe, você já fez todo o trabalho que você deveria, com suor e lágrimas, e merece estar onde tu estás agora, que está num lugar bom e está bem. Você conquistou isso. Agora vai estragar o teu processo de evolução por causa da filha que não tem ainda a maturidade espiritual? Então, não. Nesse momento, eles estão protegendo muito mais a mãe, para evitar problemas futuros, não é verdade? Muito interessante isso aqui. Então, a dica é, meus irmãos, se você está aperreada, se você está precisando, conversa com Deus, conversa com Jesus, o nosso mestre por excelência, conversa com teu anjo da guarda, mas não fica fazendo pedido para os teus entes queridos que retornaram à pátria espiritual, porque eles vão se perturbar, porque nem sempre eles terão condições de te atender. Então, poxa, pede para quem você sabe que já está em condições. E quem é? Deus,
Jesus, o teu anjo da guarda. Mas deixa a maninha sossegada, deixa painho sossegado, deixa seus irmãos que já foram sossegados, seja lá quem for. Solicita de quem você sabe que tem condições para isso. Tá? Não escravize mais ainda. Sua mãe já cuidou muito de você, seu pai já lhe sustentou, cuidou muito. Agora deixa eles darem continuidade à sua nova jornada, agora a jornada espiritual. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: Meu caro, estimaria as suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Então você vê aí os amigos, os espíritos sempre preocupados com quem ficaram, né? Tá vendo? É um intercedendo por outro. Em todas as obras tem sempre a intercessão, né? O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir, receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, como um adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Tá vendo? Tá vendo? Então é aquilo, olha, meu caro, estimarei suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro, que é sobrinho dele. O Amaro não está nem aí, o Amaro zomba, o Amaro não leva a sério, o Amaro não toma as medicações no horário, já foi acolhido 5 vezes. Então nós não temos tempo, gente, a perder com quem não quer ser ajudado. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Por exemplo, a minha observação foi contundente, é dura, né? Poxa, né? Pô, a dele não, foi falado numa doçura tão grande que o tio do menino não ficou bravo, não. Compreendi que, para atender a tanta gente movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. Tá vendo? Aí o povo diz, fulano morreu, descansou, né? Doce ilusão. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, que é a dona Isabel, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. Como se ele dissesse ali, a melhor parte, quem está ganhando, são eles que estão servindo. E isso aqui, eu acabei de ler isso aqui, me veio uma frase na cabeça que eu ouvi de um amigo espiritual no momento desafiador que eu estava vivendo por conta da enfermidade do meu painho.
E eu realmente fiquei muito, não vou usar a palavra sobrecarregada, mas foi muito intenso naquele período. E eu assim, lavando louça ali, naquela correria antes de sair para o trabalho, eu disse, meu Deus, eu pareço um burro de carga. E o amigo espiritual disse, é melhor ser o burro do que a carga. Então aqui a gente vê todos eles, os trabalhadores espirituais, na condição do burrinho que trabalha, que carrega essas cargas. E as demais, um grande número, apenas uma carga. É um peso. Então você vê aqui, olha o trabalho do seu Isidoro em tentar reverter, olha, despertar aqueles que estão dormindo, auxiliar na mudança dos pensamentos, isso tudo é carga. E o seu Isidoro já na condição de um burrinho trabalhando. Então que nós possamos ser o burrinho que trabalha humildemente, a termos que ser uma carga na vida dos encarnados e dos desencarnados. Foi bom? Quantas lições, né, o seu Aniceto trouxe para a gente, né? Não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Exatamente. Não tem como. Não tem. Quem não quer receber, não tem como se ajudar. Porque às vezes você vê aqui, um tio quer ajudar o sobrinho, mas o sobrinho não quer. E aí, vai fazer o quê? Vai dar dando trabalho para a espiritualidade? Com tanta gente querendo? Então é isso, às vezes a gente quer ajudar o outro, mas o outro não quer. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. A dor ainda não foi intensa. Infelizmente é isso. Quando a dor fica bem intensa, a pessoa desperta. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então é isso que a gente tem que entender. A gente acha que o fato da gente pensar não está atrapalhando em nada. Está atrapalhando muito. Então a gente vê realmente a ação da espiritualidade em torno do estudo sério. Então o que mais tem é espírito de boa vontade para nos ajudar. Mas infelizmente nós não encontramos corações comprometidos com a seriedade da doutrina espírita. Todo trabalho que envolve o ser espiritual que eu sou, eu preciso da mente, eu preciso do silêncio mental. Até para eu aprender, eu preciso, porque isso também é de ordem espiritual, porque é o ser espiritual que aprende. Eu preciso da concentração. Então, para tudo, uma mente tumultuada tem como aprender alguma coisa? Falando das coisas espirituais. Então, vou para o estudo, se der. Estudo só lá. Eu tenho seriedade? Como é que eu vou? Se eu não tenho seriedade, como é que eu vou me concentrar? Como é que eu não vai, gente? Então, a vivência do espiritismo, ela deve ser, sim, algo contínuo. Então, que nós possamos ser o burrinho que trabalha humildemente, a termos que ser uma carga na vida dos encarnados e dos desencarnados.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Vamos envolver a nossa irmã Narumi para fazer a nossa prece de gratidão. Vamos concentrar nossa mente no Mestre dos nossos corações, nosso Senhor Jesus. Senhor da vida, amor das nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui essa noite, estudando essas lições grandiosas que o nosso querido Aniceto pôde nos endereçar. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez não desistir de nós. Mais uma vez nos dás a oportunidade de aprender para viver, de aprender para bem sofrer as provas que nos mandastes nessa vida. Senhor Jesus, te pedimos que possamos levar essas lições para a nossa vida cotidiana, que possamos lembrar nas horas difíceis da importância da limpeza mental, da importância dos nossos pensamentos, da importância, Senhor, de mantermos a comunhão e ligação contigo. Senhor da vida, nos perdoa ainda por tantas falhas, nos perdoa por insistir nos erros há tanto tempo. Mas estamos aqui, Mestre, nesse estudo, com a boa vontade de aprender, com a boa vontade de reconhecer as nossas falhas e melhorar o nosso dia a dia. Te agradecemos hoje